Meu primeiro caso nessa área, o cliente comprou um imóvel na planta pelo programa Minha Casa Minha Vida. A construtora já extrapolou o prazo de tolerância para entrega. O cliente já pagou à vista a entrada e está pagando juros de obra para a instituição financeira após o prazo de tolerância. Pergunto: 1. O que seria mais adequado? Ingressar direto com uma ação judicial sem notificação para pedir a suspensão dos pagamentos dos juros de obra? Ou devo primeiro notificar a construtora para devolução dos valores já pagos, né, incluído os juros de obra? 2. Em caso de notificação para devolução, no caso dos juros de obra, quem cabe devolver, já que estão sendo pagos diretamente à Caixa? 3. Se não cabe à construtora a devolução do juros de obra, devo fazer uma notificação em separado para a Caixa pedindo a devolução? É isso. Muito bem articuladas as questões do Paulo, tá? Vai nos ajudar bastante a explicar isso. Como é que eu gosto de fazer, tá? Como vocês sabem, a gente, uma vez que conhece a norma jurídica, a gente pode desenvolver várias estratégias para enfrentar um problema. Não significa que o que eu digo seja o ideal para você ou o que você acha que é o melhor, né? Então, tenha liberdade. Vou compartilhar como é que eu faria, né? E aí, aproveitem aquilo que vocês acham que podem aproveitar. Eu gosto e entendo muito relevante o uso das notificações antes do ajuizamento da ação. Por várias razões, várias, né? Diversas razões, a gente poderia enumerar, né, diversas razões. Mas eu destaco algumas que são, para mim, assim, mais relevantes. Em primeiro lugar, boa-fé e transparência. Né? Eu penso que antes de buscar pelo Poder Judiciário, eu me sinto confortável em apresentar para outra parte os meus entendimentos, até para que a outra parte tenha a oportunidade de me convencer que eu não preciso de uma equação. Com isso, gente, agindo de boa fé, eu acabo construindo a chance, não vou dizer que isso sempre acontece, mas a chance, né, de, se eu encontrar alguém com boa fé do outro lado, né, e com um pensamento pragmático de solução de problemas, que também acontece muito, né? Tem muitas empresas que já estão com esse pensamento, tem bons advogados orientando, né? De, vamos evitar litígio, vamos resolver antes de virar a ação. E aí eu construo a chance de uma negociação. Então, eu não abro mão nunca da notificação. Mas de cada 10 notificações, 5 dão certo, 5 dão errado. Não tem problema. Os 5 que deram certo são muito lucrativos. E para os 5 que em tese deram errados, eu produzi prova. E aí vem a segunda questão. Com a notificação, eu produzo prova. Prova do quê, Rafael? Prova de que eu dei ciência para o meu oponente de que ele estava agindo de forma ilícita e mesmo assim ele não tomou as providências. Vocês não acham que isso é forte, né, diante de um juiz? Eu entendo que é muito forte. Se eu estivesse na posição de juiz e enxergasse uma parte super de boa-fé que apresentou, indicou que havia uma ilicitude para o oponente não tomou medidas, né, eu, como juiz, seria mais rigoroso ainda nesse julgamento, né, na aplicação da norma jurídica, porque eu estaria enxergando que realmente uma das partes está evidentemente equivocada, né, e não pretende adotar medidas para sair do equívoco. Então, só por essas razões iniciais, produção de prova, boa-fé e construção num caminho, né, de resolução sem o litígio, já valeria a pena, tá? E aí, meus amigos, nós temos aqui ainda um elemento a mais, que é a triangulação. E aí eu vou respondendo a pergunta do Paulo. Devo incluir a instituição financeira na notificação? Com certeza. Com certeza. Por quê? Porque a norma jurídica diz que é ilícito o repasse do encargo financeiro para o adquirente quando tem o atraso de obra.
E existe uma relação jurídica entre construtora e banco que precede a relação com o adquirente. O adquirente chegou depois. Todo o modelo de negócio tinha sido desenvolvido pelo banco com a construtora. Eles não podem tirar o corpo fora diante do adquirente. Vou fazer uma notificação para cada uma? Não. Eu faço uma notificação, né? Mas notifico os dois com a mesma notificação. Porque eu entendo que a gente tem que tratar de forma equilibrada as partes e eu gosto que ambos saibam, né, o que está sendo dito. Não é um ambiente assim de manipulação, né, de política, digamos assim, né, que eu estou envolvido. Aqui eu estou com boa fé e transparência. Essas são as minhas premissas. Então, tudo que eu disser para o banco, eu vou dizer para a consultora. E tudo que eu disser para a consultora, eu também vou dizer para o banco. Então, eu vou desenvolver uma notificação em que eu vou relatar, olha, vocês fizeram um contrato de financiamento dessa obra e me repassaram o juro de obra. Os dois. Eu concordei, mas vocês me disseram, da parte da construtora, que eu entregar as chaves no dia tal, né, considerada já a tolerância. Isto não aconteceu. Isto não aconteceu. Então, o problema não é de minha responsabilidade, né? A partir de agora, estou advertindo banco e construtora. Se acertem entre vocês. Eu não aceito mais receber boletos do banco. O banco não tem mais a minha autorização para me encaminhar boletos, porque o contrato está sendo descumprido. E o banco, ao financiar esta obra, tomou para si a responsabilidade de fiscalização ao fazer aportes condicionados à evolução da obra. Olhem essa, pessoal. Quando um banco financia uma construtora, ele não entrega o dinheiro todo na mão da construtora e fica lá a ver navios. Não, ele tem uma equipe super profissional que vai avaliar aquilo que a gente chama de cronograma físico-financeiro da obra. Ou seja, a evolução da obra. Não estava sendo cobrada uma taxa de evolução de obra, que é esses juros de obra? Pois é. Então, assim, ó, etapa 1 libera 1 milhão, etapa 2, 2 milhões, etapa 3, 3 milhões, e assim sucessivamente até chegar naquilo que, vamos imaginar que seja uma obra de 20 milhões, né? Ele entrega os 20 milhões ao final. Se o final não chegou no momento certo, houve de parte a parte algum equívoco. O empreendedor não conseguiu desenvolver o projeto que o banco avaliou e aprovou, e o cronograma físico-financeiro não foi cumprido. Essa falha, o adquirente não tem responsabilidade nenhuma, porque ele não é expert no negócio. O banco e o consultor são. Eles são expert do negócio. Então, a minha notificação vai deixar claro isso e vai, ao final, pedir, né, que seja afastada a cobrança, né, dos juros de obra da responsabilidade do adquirente. E os meses que já foi cobrado indevidamente, pede-se de volta, pede-se o valor de volta, tá? Então, acho que aqui, ao responder dessa maneira, eu acabei respondendo os questionamentos do Paulo, porque ele perguntou se deveria notificar ou não. Eu disse que sim, eu notificaria, né? E para depois entrar com ação judicial, se banco e consultora não tomassem alguma medida. Ele perguntou se deveria notificar os dois ou apenas um. Eu entendo que tem que ser os dois, né? E usaria o mesmo texto por uma questão de isonomia, transparência e equilíbrio, né? Que são desdobramentos do princípio da boa-fé. E 3, eu pediria o dinheiro de volta, e aí eu não definiria se quem vai me devolver vai ser o banco ou a consultora, porque eu sei que entre eles vai ter um conflito de interesses, né? Mas no frigir dos ovos, o banco vai entender que ele emprestou o dinheiro e tem direito de receber o juro.
Agora, o banco tem que saber que quem tem que pagar o juro é a construtora e não o cliente. Ele já deveria ter se antecipado e cessado essa cobrança, porque o banco sabe do tema 996. Então, em resumo, em síntese, diante do banco e da construtora, para mim eles são uma coisa só. Diante do adquirente, banco e construtora são uma coisa só. São os responsáveis pelo empreendimento, diante do adquirente. Entre eles, é claro que eles vão vir com essas argumentações, o banco dizendo alguém tem que pagar esse juro, né? E eu não tenho nada a ver com isso. Não, quem não tem nada a ver com isso é o adquirente. Né? Então, tanto faz para mim se banco ou se consultora vão ter que pagar. Em vindo uma medida judicial, em sendo necessária ação judicial, imaginemos que tanto o banco quanto a consultora não tomam as providências e mantêm as cobranças indevidas, né? O que vai acontecer? Medida judicial contra ambos. E aí o pedido vai ser de condenação solidária, né? Porque se um quebra, o outro paga. Né? Imaginemos que a consultora quebre, o banco vai ter que devolver, porque ele não poderia ter cobrado do adquirente, ele teria que ter cobrado da construtora. Tá? Então, acho que assim eu respondo, né, as questões então apresentadas pelo Paulo, certo?